Fala galera do canal Rivazoi Chess, Rivazoi passando aí, trazendo para vocês mais uma videoaula sobre as 101 dicas importantes no xadrez. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita aí esse momento, se inscreve no canal, ativa o sino também, tá? Para receber notificações das próximas videoaulas atualizadas. Não deixe de curtir, curta, comente o que você tem achado dos vídeos e compartilha com teus amigos, tá bom? Então, vamos lá para mais 10 dicas sobre esse tema que a gente está tratando, que são 101 dicas importantes no xadrez. A dica 41 é a seguinte: mantenha o seu bispo ativo. A atividade de um bispo depende em grande parte da localização dos seus peões. Um bispo que não está bloqueado pelos seus próprios peões é chamado de bispo bom, enquanto que o bispo que é limitado pelos seus próprios peões é chamado de bispo mau. Então, gente, a sua cadeia de peões não pode atrapalhar, né, a atividade do seu bispo. Sempre procure colocar seus peões nas casas de cores contrárias ao seu bispo, né, criando assim uma formação de peões e dando total atividade para os seus bispos. Próxima dica: mantenha os seus peões em casas da mesma cor do bispo do seu adversário. Quando o seu adversário tem um bispo, você deve colocar os seus peões nas casas de mesma cor do bispo dele. Contudo, se você tem um bispo, então você deve colocar os seus peões em casas de cores diferentes ao do seu bispo, não importando se o seu adversário tem um bispo ou não. Beleza? Então, a forma de combater o bispo do adversário é colocando os seus peões nas casas da cor desse bispo. Enquanto que se você tiver um bispo, você coloca os peões na casa de cor contrária para que seus bispos tenham atividade na partida. Dica 43. Um bispo vale mais do que um cavalo numa posição aberta. Para ser mais eficiente, os bispos precisam de diagonais para operar. Por isso, quanto menos peões existirem no tabuleiro, mais efetivos eles se tornarão. Em posições abertas, quando as diagonais estiverem desobstruídas de peões, um bispo pode atacar a ala do rei ao mesmo tempo proteger o seu próprio flanco da dama. Enquanto que, devido à sua mobilidade restrita, um cavalo só consegue manobrar em uma única ala do tabuleiro, né? O exemplo aí é claro, você vê o bispo totalmente ativo no centro do tabuleiro, atacando a ala do rei e defendendo a ala da dama. Dica 44. Um cavalo vale mais do que o bispo numa posição fechada. Devido à sua habilidade de pular sobre as demais peças, os cavalos se tornam melhores do que os bispos em posições com cadeias de peões regidas ou fechadas, né? Isso é uma dica muito importante. Estamos falando sobre bispos e cavalos. Uma partida aberta, o bispo joga mais do que o cavalo. Uma partida fechada, cerrada, com muitos peões, o cavalo joga melhor do que o bispo. Dica 45. Os cavalos precisam de postos avançados. Um posto avançado é uma casa, geralmente situada na quinta fila, na sexta fila, protegida por um peão e que não pode ser atacada por peões do adversário. Quando um cavalo ocupa um posto avançado, ele passa a exercer uma enorme pressão no campo do inimigo e também dá suporte ao desenvolvimento do ataque nos flancos, né? A nossa figura aí mostra claramente que o cavalo ele vai saltar para a casa D6 e nenhum peão do adversário pode mais tomar esse cavalo, né? Haja visto que não tem como atacá-lo e o peão de C5 vai defender o cavalo. Esse tipo de estratégia, de lance, ele é chamado de posto avançado.
E a melhor peça para ficar num posto avançado é um cavalo. Vamos lá, 46. Em finais de peões móveis, geralmente o bispo vale mais do que o cavalo. Na luta de bispo contra cavalo, né, o bando que tem o bispo deve procurar manter os peões móveis, enquanto o outro lado deve paralisar os peões inimigos, preferivelmente em casas da mesma cor do bispo. Dica 47. Dois bispos são mais fortes do que bispo e cavalo, e muito mais forte do que dois cavalos. O bispo é uma peça de longa distância e sua principal desvantagem reside na habilidade de controlar apenas casas de uma única cor. Assim, dois bispos completam-se perfeitamente e, quando bem coordenados, são superiores até mesmo contra um bispo e um cavalo, pois, dada a limitada mobilidade do cavalo, esses últimos chegam tardes no campo de ação. Uma outra vantagem do par de bispos é que a qualquer momento você pode trocar um dos bispos pelo cavalo adversário, enquanto é muito difícil para o oponente trocar o cavalo por um bispo. É isso, o par de bispo, né? Todos os livros, todos os grandes mestres falam, ele é melhor do que um bispo e um cavalo e melhor do que dois cavalos. E essa ideia de trocar um dos bispos pelo cavalo adversário também é muito bom. Dica 48. Qual é a forma de lutar contra um bispo e cavalo? Vamos lá. Se você possui o par de bispo e o seu adversário possui bispo e cavalo, limite a ação do bispo adversário, colocando seus peões em casas da mesma cor que as do bispo do seu oponente, e reduza o poder do cavalo adversário, privando de postos avançados e da ocupação de casas centrais. Não tem nem muito o que falar, né? Vai lutar contra um bispo e um cavalo, coloca teus peões na casa da mesma cor. Impede os postos avançados do cavalo do inimigo, né, e toda a mobilidade dele. Isso vai te dar muita tranquilidade, segurança e defesa durante a partida. 49. Qual é a forma de lutar contra dois bispos? Se o adversário tem o par de bispo, limite a atividade desses bispos, criando cadeia de peões bloqueados, e conquiste postos avançados para os seus cavalos. A grande estratégia é bloquear as cadeias de peões. Você pode ver que na ala do rei aqui os peões estão todos bloqueados, né? E o branco conseguiu um posto avançado. Esse posto está na casa D5 e o cavalo tem atividades no flanco no território das negras, podendo a qualquer momento ganhar uma qualidade ou até mesmo ganhar uma peça. Agora, muito cuidado para não trocar esse cavalo, ele vale muito, ele é muito forte aí nessa posição. Dica 50. Mantenha seus peões em casas diferentes às casas do seu bispo. Se você tem apenas um bispo, procure colocar os seus peões em casas de cores opostas à do seu bispo. Além das diagonais por onde o bispo opera, ficarem desobstruídas, isso fará com que os peões trabalhem em perfeita harmonia com ele, controlando casas de uma cor, enquanto o bispo controlará a casa das outras cores. Beleza, galera? Essas são umas 10 dicas da nossa série 101 dicas de xadrez, né? Hoje falando sobre bispos, cavalos, postos avançados e cadeias de peões. Um abraço aí do seu grande amigo Rivazoi. Espero te encontrar na próxima aula. Valeu, 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 galera!